E nós precisamos fazer uma lei. Até porque decreto, qualquer prefeito que entrar pode dizer que ele não vale nada e jogar ele para o alto. A lei não, é um negócio complicado. Como nós estamos exatamente nessa fase, digamos, de elaboração legislativa, exatamente acolhendo aí as várias opiniões, então eu acho que nós estamos no tempo certo para tentar construir de forma coletiva exatamente a lei que a cidade do Rio de Janeiro precisa, né? Imagine, quer dizer que há um erro aí, realmente, que ninguém entende esse negócio. É um absurdo, isso é um absurdo, né? Isso aí significa que quem fez não entende, não é do ramo e não entende nada do assunto, né? Bom, uma outra coisa que eu gostaria de colocar, de falar, foi colocado pelo professor Coelho. Eu também sou coelho. Você vê que a mesa aqui está prestigiada, 2 coelhos de uma cajadada só. É a questão do diálogo que deva existir entre... Aliás, você também colocou no seu negócio, ressaltou muito isso, a questão da importância da estética, não só a coisa física, não só a construção material. Quer dizer, um museu, por exemplo, ele requer um tratamento todo especial para a preservação das obras que estão expostas. A iluminação, a ventilação, né? Quer dizer, então, veja bem, tem que ter um profissional preparado. E eu acho que nós não temos. Quer dizer, há necessidade, inclusive, de formação desse profissional especializado para fazer as vistorias que se fazem necessárias nos imóveis, principalmente se tratando de patrimônio. Principalmente tratando de patrimônio. A lei 25 que você citou, e saiu colocando uma série de artigos, inclusive dizendo que aquele imóvel que deva ser passado por um processo de restauro, ele poderá ser feito às expensas da União. Isso daí eu tenho a impressão que é verdade esse negócio, porque em Paraty, eu sou um frequentador de Paraty, entendeu? Pois é, mas em Paraty eu me deparo, as pessoas vêm e me abordam, né, querendo que eu faça alguma coisa em relação, não tenho dinheiro para fazer o restauro de uma casa, e que está num processo de deterioração, entendeu? Então, isso daí é um negócio. Eu me lembro que uma vez aqui, eu estava aqui e nós fazemos uma atividade toda sexta-feira, e uma cidadã de Paraty procurando Chico Alencar para ver se Chico Alencar poderia trabalhar alguma coisa no Congresso Nacional em termos de lei que garantisse a ela, sem ter as condições materiais para fazer o restauro da casa, de fazer. Porque desde a época do Getúlio Vargas. Eu sei, mas é muito caro o IPTU, aí o IPTU é altíssimo, eu não sei porque carga d'água. Eu vou até dar uma conversada com ela. Não pode ter IPTU. Pois é, mas lá eu tenho a impressão que tem alguma coisa lá, entendeu? Tem aqui, inclusive ali em Laranjeiras, eu fui morador da Belisário, da General Glicério, ali foi dispensado IPTU, depois começaram a cobrar IPTU. Eu me lembro que teve todo o movimento dos moradores em relação a isso. Quer dizer, então tem muita coisa, é por isso que eu digo, tem muita coisa a ser conversada, a ser discutida, a ser ouvida exatamente das pessoas, para que realmente a gente pelo menos possa ter a condição de fazer um projeto de lei que se transforme numa lei, mas que seja uma lei que, entendeu, corresponda muito à realidade existente. Eu só queria discordar de você, porque eu acho que o Maracanã... Aliás, eu tenho um projeto tombando o Maracanã, entendeu? Não, porque o que acontece é o seguinte, as histórias, olha, a paixão, o Maracanã é um santuário onde se cultivava as paixões daqueles que iriam lá para torcer pelo seu time, entendeu?
E aquele pessoal simples, humilde, que inclusive essa reforma que aconteceu, quando a gente assiste pela televisão, vê o processo de elitização que aconteceu exatamente com a desconstrução do velho Maracanã. Então eu acho que essa coisa da paixão, quem gosta de futebol, quando vinha aquele gol, aquela explosão de felicidade, de alegria, de manifestação popular, aquilo dali, assim, já por si só, eu acho que justificou até o momento, mas tudo bem, tá legal. Cada qual com seu cada qual. É uma argumentação do arquiteto que propôs o tombamento. Mas é porque eu sou a favor do tombamento. O argumento dele no Conselho Consultivo foi exatamente essa. Foi exatamente essa que você acabou de falar. Mas isso não era suficiente para fazer o tombamento. Eu também acho, Lírio, mas o Ítalo conseguiu. Foi o Ítalo que comprou. Uma estrutura pioneira de concreto armado, para os grandes engenheiros civis, que procuraram concreto no Brasil, que ali está, o professor da nossa faculdade, Brasil, Pedro Paulo Baixo, por exemplo, pessoas desse nível, altamente competentes, representavam uma história do concreto do Brasil, uma história das técnicas de edificação. Não é só o gol do Maracanã. Eu sei, mas então você está agregando mais valores para justificar o tombamento. Eu falei nesses valores. Agora não estou sendo incoerente. Além disso, o Maracanã tinha também, que ele discutiu, eu procuro também do Maracanã como que chefe do patrimônio do município do Rio de Janeiro, mas não deixaram fazer. O governo não quis fazer, por motivos óbvios, né? Que agora aparecendo todos, né? Para jogar abaixo e dar para multinacionais tomarem conta daquilo, aquilo virou agora uma palhaçada e que pobre, que pessoa de outro nível não pode mais entrar ali. Eu não sou de futebol, fui estádio uma vez, mas entendo isso do ponto de vista sociológico, uma outra abordagem, né? Então essas pessoas não entram mais no estádio municipal do Maracanã. Não entram mais, né? Esse é outro aspecto. Eu vou citar só outro seminário. Não, eu só vou citar aqui o Coliseu e outras obras pelo mundo que estão tombadas. Hoje em dia o Coliseu, hoje em dia ninguém mata os cristãos, não tem mais aquelas praias, mas ele foi tombado, você vê que ele foi preservado. O Maracanã também, né, de acordo com aquela prática que a forma construída, etc, etc. Então, cada época tem a sua forma e isso tem que ser preservado, né? O seu juízo de valor, e por isso que existe o tombamento e a preservação, senão a gente destruiu todas as obras de arte, os monumentos, os prédios do mundo todo, as cidades medievais estão preservadas, as igrejas, os conventos. As guerras destruíram. Então, eu acho o seguinte, pelo que eu ouvi os palestrantes falando, a lei de autovistoria, no que refere a patrimônio e bens históricos preservados, inseridos em APACs, eu acho que eles têm que ter na hora um tratamento diferenciado, né? Claro. Eu vou falar um negócio aqui. O senhor que é Porque o que acontece é que tem engenheiro, que me perdoe, eu sou engenheiro, né? Mas me perdoe um pouco de ausência de sensibilidade no tratamento dessas questões. Quer dizer, realmente, entre a opção de preservar e de colocar abaixo, a opção vai para colocar abaixo. E não, mas às vezes tem um certo desenvolvimento, não sei o que, isso, aquilo, que para mim não justifica de forma alguma. Então, o tratar com uma obra de patrimônio, quer dizer, o engenheiro veio muito pela questão da construção em si, entendeu? Quer dizer, o tal dos valores culturais que constitui e faz com que aquilo realmente seja a razão de existir como patrimônio, isso daí não é levado em consideração. É uma falha. É por isso que eu digo, então está faltando na formação do profissional para fazer o trabalho de vistoria, exatamente isso daí. Nós não temos, porque não existe nenhum curso nas universidades, entendeu, que trate a questão com a abordagem dessa natureza. Cursos de arquitetura
Não, o custo de arquitetura, mas o custo de arquitetura também não aborda a questão, por exemplo, da coisa física, da estrutura. Agora, nós temos... Mais ou menos. Nós temos curso aí. Mais ou menos. Nós temos na Federal de Janeiro, nós temos um curso de mestrado e doutorado que é aberto a todos os profissionais da área, engenheiros inclusive, né? Sem o menor problema. E há muitos engenheiros que se formaram lá nesse nosso mestrado e têm trabalhado na área de preservação, mesmo sendo engenheiro, né? Aqui não quero distinguir entre engenheiros e arquitetos. A vida inteira eu trabalhei com engenheiros e com arquitetos. Inclusive fui, como ela disse, até do CREA, até vice-presidente do CREA, no nosso conselho. Mas eu digo o seguinte, se o engenheiro quiser adentrar nessa área de patrimônio, nós temos cursos especiais para isso também. Porque há muito engenheiro que sabe muito melhor fazer do que muito arquiteto que anda por aí jogando prédio abaixo. Não tem a menor dúvida. Posso citar uma infinidade de colegas que têm feito isso. Eu não mostrei um exemplo aí do Convento São Francisco. Convento São Francisco. Que é o grande... É que o senhor não sabe, mas a Me chame de você, é porque eu pinto o cabelo, eu sou mais... O que acontece é o seguinte, a Faculdade de Arquitetura, a Federal, ela era completa e é completa. Na nossa época, que ele foi meu professor, o nosso reitor, como era ditadura militar, não podia ser um arquiteto, porque arquiteto é subversivo. Então, o reitor na nossa época lá era o Polilo, Adolfo Polilo. E eu sei, ele me passou todo o cabedal de engenheiro civil para cálculo estrutural. Ele sabe disso, o Olívio também. Então, quer dizer, nós tínhamos, e o próprio Oscar Niemeyer, eu trabalhei com o Oscar, manjava a beça de cálculo estrutural. Tanto que ele pegava, quando ele projetava, fazia aquele rabisquinho dele, ele sabia onde é que ia apoiar o quê. E ainda tinha uma ideia do dimensionamento. Tanto que ele pegava os calculistas e apertava para chegar no dimensionamento que ele queria. Das vigas e tudo mais. Ó, calcula de novo que isso passa. Mas, Oscar, deixa de boboca, faz aí. Aí conseguia. Ele, entendeu? Isso tudo, isso faz parte do currículo de arquitetura, arquiteto pleno, tá? Isso ainda hoje faz parte. Então nós temos noção tanto da parte estética como da parte física, como você está falando, de estrutura, de resistência dos materiais, de concreto, tudo isso. Bom, eu quero falar que o Clube de Engenharia está se empenhando em fazer várias palestras sobre lei de auto-vistoria. Essa foi a primeira, eu acho que de todas as entidades, o clube foi a primeira a tocar nesse assunto de imóveis preservados tombados e inseridos em APAC. Essa é uma primeira discussão, a discussão vai continuar sobre vários aspectos da lei de auto-vistoria, sempre contando também com a presença do Eliomar, porque ele é a nossa voz na Câmara dos Vereadores, né? E agradecendo a presença do Olínio Coelho, que também vai ser convidado para dar uma palestra sobre a restauração do convento de Santo Antônio no próximo ano, que eu já soube pela pessoal da CIERJ, que ele deu uma palestra com data show, que foi excelente, maravilhosa, vai ser convidado para dar essa palestra aqui no Rio. Então, agradeço a colaboração do Olínio, que também é associado, já foi chefe da DUR, da Duaia Vargas, presidente da ABA Nacional, e da DUR também, subchefe da DUR, do Eliomar e do Foster, que também é excelente perito do Instituto de Engenharia Legal. Agradecendo a todos e encerro o evento. Isso, moço.